entender sobre dispneia, pessoal, para que a gente entenda, quem é meu aluno sabe muito bem disso, para que a gente entenda a semiologia, para que a gente entenda a abordagem de uma queixa, de um sinal, de um sintoma, é preciso que a gente entenda a fisiologia da coisa. Porque se a gente entender a fisiologia, a gente vai conseguir entender aonde pode estar o problema do paciente. E, consequentemente, vai ficar mais fácil, vai clarear o raciocínio clínico diagnóstico. Então, assim, qual é a fisiologia? 2 minutinhos aqui para a gente falar da fisiologia da respiração. O nosso organismo, pessoal, ele tem os receptores, né? Os quimiorreceptores, que estão localizados em diversos vasos, diversos locais do nosso organismo, certo? Esses quimiorreceptores, eles medem, né? Eles detectam a variação essencialmente do pH sanguíneo, da PCO2, ou seja, da pressão parcial de CO2, né, no sangue, e da PO2, da pressão parcial de oxigênio no sangue. Claro que eles podem detectar outras coisas, mas eu diria que essas três são as principais. Então, quando há uma variação da PO2, da PCO2, do pH sérico, os quimiorreceptores, eles são ativados. Na hora que eles são ativados, há uma via aferente que leva essa informação lá para o cérebro, certo? Há um processamento dessa informação lá no sistema nervoso central, mais precisamente lá no bulbo, certo? Depois que ocorre este processamento, essa informação ela precisa, novamente, entre aspas, descer até gerar um ciclo respiratório. E por que é importante? Porque esse paciente, eventualmente, uma doença que pode causar dispneia, pode mexer lá nesses receptores, nesses quimiorreceptores, pode mexer nessa via aferente. Pode mexer no sistema nervoso central, mais precisamente no bulbo, ao ponto de dificultar a interpretação desses sinais, né? Depois que há o processamento dessas informações no sistema nervoso central, essa informação ela vai descer pela via aferente, desculpa, né? Que vai passar aí pelo primeiro neurônio motor, pelo segundo neurônio motor, pela placa motora, né? Pelo músculo que vai comandar a respiração. Então, só com isso, pessoal, a gente já entende o porquê que um paciente com a patologia do sistema nervoso central, ele pode se manifestar com dispneia. Por quê? Porque está lá no processamento da informação. Só com isso a gente entende que um paciente que tem uma doença no primeiro neurônio motor, como por exemplo um paciente que teve um AVC, como um paciente que tem esclerose múltipla, um paciente que tem um tumor cerebral, paciente que tem uma ELA, né, uma esclerose lateral amiotrófica, ele pode ter um quadro de dispneia. Por quê? Porque a informação para que se respire, para ativar a musculatura da respiração, passa pelo neurônio motor, pelo primeiro neurônio motor. Do mesmo jeito que passa pelo segundo neurônio motor. E é por isso que, por exemplo, um paciente que tem uma síndrome de Guillain-Barré, ele pode ter dispneia. A informação precisa sair do nervo, do segundo neurônio, e precisa chegar lá no músculo. Só que entre essas duas estruturas tem a placa motora. Por exemplo, uma doença que mexe nessa placa motora, que é a miastenia grave, se o paciente tiver essa doença, ele pode ter, dentro do contexto da fraqueza muscular, a fraqueza da musculatura respiratória, e por isso ter dispneia. Então, a placa motora tem o seu papel no contexto da respiração do paciente. O músculo, pessoal, pacientes que têm fraqueza muscular, eles podem ter dispneia, como, por exemplo, um paciente que tem polimiosite, um paciente que tem dermatomiosite, um paciente que tem aquelas distrofias musculares, né, de pacientes mais jovens, geralmente, como distrofia de Duchenne, né? Então, o paciente que tem uma doença do músculo, ele pode ter dispneia, porque ele não consegue ativar adequadamente a musculatura respiratória. Para que ao haver a contração da musculatura respiratória, para que haja a expansão da caixa torácica, é preciso que o arcabouço da caixa torácica ele esteja íntegro. Então, o paciente tem que ter os arcos costais íntegros. O paciente que tem uma escoliose importante, uma cifoescoliose importante, ele pode ter dispneia por conta disso. O paciente que tem múltiplas fraturas no contexto de um traumatismo importante, múltiplas fraturas de arcos costais, ele pode ter dispneia por conta dessas fraturas, certo? Por quê? Porque mexe no arcabouço da caixa torácica. Então, tudo isso, pessoal, é importante a gente entender a fisiologia da respiração. Tem lá os quimiorreceptores que mandam a informação para o cérebro,
do cérebro essa informação é interpretada, tem que descer pelo primeiro neurônio motor, pelo segundo neurônio motor, passar pela placa motora, chegar no músculo, o músculo fazer a sua contração, a caixa torácica precisa estar íntegra, para aí sim esse ar entrar pela via respiratória. E aí ele vai ter que passar pela grande via respiratória, algumas doenças acometem esse local. Ele vai ter que passar pela pequena via respiratória, algumas doenças como asma e DPLC acometem as estruturas dessa localização. Esse ar vai ter que atingir os alvéolos, e existem doenças alveolares, como classicamente a pneumonia, a hemorragia alveolar, o edema agudo de pulmão. Esse ar que chega lá no espaço alveolar, até haver a troca gasosa com o sangue que está passando ali dentro dos vasos, existe o interstício pulmonar. Então, existem doenças que acometem o interstício pulmonar. Do mesmo jeito que existem doenças que acometem os vasos do pulmão, como, por exemplo, um TEP. Então, pessoal, entender todo esse ciclo, toda essa fisiologia, é extremamente importante para a gente entender aonde pode estar a patologia do nosso paciente. Só relembrando, fazendo aqui o ciclo novamente, precisa dos quimiorreceptores, precisa da via aferente para levar essa informação para o sistema nervoso central, precisa do sistema nervoso central estar íntegro, precisa que essa informação desça pelo primeiro neurônio motor, pelo segundo neurônio motor, que passe pela placa motora, que chegue nos músculos, que o arcabouço torácico contribua para a expansão da caixa torácica, que este ar consiga entrar pela grande via respiratória, que passe pela pequena via respiratória, que chegue lá nos alvéolos, que atravesse o interstício pulmonar, que faça a troca gasosa com o gás que está passando lá dentro do sangue, do vaso sanguíneo, certo? E além de tudo isso, tem que ter espaço para o pulmão expandir, ou seja, o espaço pleural, ele não pode estar ocupado, né? Seja por ar, no contexto de um pneumotórico, seja por um líquido, no contexto de um derrame pleural. Ou seja, aonde pode estar o problema de um paciente que tenha dispneia, pessoal? Em algum desses locais que eu acabei de falar para vocês, certo? Então, entender, eu costumo falar frequentemente isso para os meus alunos. Vocês que são meus alunos, estão me ouvindo, vocês sabem disso. É importantíssimo a gente entender a fisiologia para que a gente consiga entender a semiologia, para que a gente consiga entender a apresentação clínica das doenças, para que a gente consiga abordar de uma forma pragmática os nossos pacientes.